Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vinda novamente, tu, Mia, aqui ao estúdio oficial do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Foram 2 semanas no Brasil, bué intensas. Sim. Como sempre, as visitas ao Brasil são muito intensas para ti, não é? São muito intensas em todos os aspectos, muito estímulo, muito... Mas olha, já agora, antes de entrarmos na conversa desta semana, conta lá, tu estiveste no Brasil a fazer uma certificação em parentalidade consciente. Sim. E também fizeste uma palestra num evento assim muito especial. Sim, fiz uma palestra num evento chamado Mind Summit São Paulo, onde a grande superstar era o Dr. Daniel Siegel, que é assim uma das minhas principais referências, claramente, e quem está assim mais por dentro da parentalidade, da área da parentalidade, e também mindfulness, ele fala. Sendo que o Dan Siegel olha para esses temas à luz assim da investigação científica. Sim, ele é psiquiatra, psicoterapeuta e neurocientista, e investigador na área da mente. Não é? Ele fala muito da mente, e a mente não sendo exclusiva ao cérebro. Mas a mente mais como uma espécie de energia no nosso sistema. E fala da neurobiologia interpessoal e também da conexão, interconnectedness e intraconnectedness. Ele é, quem conhece a linguagem laser, ele é um senhor bem azul. Azul-verde, até fiquei a perceber que ele também tem grandes necessidades de conexão e de pertença. Era de esperar, por um lado, mas foi muito bom, foi muito especial poder estar com alguém que eu admiro tanto, também não só no evento, como num coquetel, como dizem lá, no dia anterior, onde o vi a dançar e a conversar, e conversei com ele e a mulher dele, uma senhora interessantíssima. Portanto, isso claro que foi um highlight destas 2 semanas, mas a certificação também foi incrível, maravilhosa, e vim com as minhas necessidades muito nutridas. Olha, enquanto estavas no Brasil, nós gravamos um episódio do podcast. Sim. Que foi o episódio anterior ao 360. Sim. E lá mais para o final do episódio eu falei sobre um livro que eu estava a ler e tu disseste, diz qual é o nome. E depois tu disseste, não quero. E eu disse, não quero. E depois não voltámos ao tema. Não voltamos ao tema. E eu depois da gravação, eu expliquei-te porque é que eu disse que não quero. Mas vou explicar agora só para... Sim, resumidamente. Porquê é que não quiseste partilhar? Não sei se aquilo ficou esquisito. Porque ficou esquisito. Ficou esquisito, ok. Porque eu estive... Foi uma experiência engraçada e que tem uma ligação com coisas que nós vamos falar no episódio 2. Porque eu li um livro sobre vieses cognitivos, sobre falácias. Um livro que eu gostei bastante e que... Trouxe-te muitas aprendizagens. Trouxe-me muitas aprendizagens e quando, no final de ler o livro, fui pesquisar mais sobre o autor e encontrei um conjunto de acusações muito chatas feitas ao autor e àquele livro em particular por um outro autor muito conhecido nesta área e que basicamente estava a acusar o autor que eu tinha lido de plágio. Quer dizer, ele estava a acusá-lo mesmo de plágio à bruta. Sim. Ele escreveu, na altura, um blog post, já há cerca de 10 anos, mas escreveu um blog post onde detalhava com páginas e páginas todas as partes do livro que eram plagiadas. Sim. E é demasiada coincidência. São muitas, são passagens inteiras. E este autor que eu li parece que teve acesso, na altura, ao manuscrito do autor que o estava a acusar. Pronto. E depois ele, como ele normalmente escrevia num jornal e se expressava numa língua que não o inglês, parece que durante alguns anos o plágio foi passando assim um pouco ao lado. Pronto, estas acusações de plágio são sempre muito chatas, porque isto vai muito além de dizer, olha, esta pessoa inspirou-me, ou até, olha, aquele exemplo foi tão bom que eu também o vou utilizar. É quando faz isso 1, 2, 3 vezes, ok, mas quando faz isso dezenas de vezes num livro, torna-se muito estranho. E foi por isso que eu naquele momento não me senti que não estava a ser muito justo. Eu tinha acabado de ler aquelas acusações de plágio, que não era muito justo eu dizer qual era o nome do livro, tal como também não o estou a dizer agora. Porque aquilo que eu percebi é que ao fazê-lo eu estaria, no fundo, a promover o trabalho de alguém
que usou e abusou do trabalho de outra pessoa. Sim. Como também já fizeram isso comigo, eu não, foi uma situação que me deixou desconfortável. Agora, as aprendizagens que eu tinha feito, já as tinha feito. Pronto, fiquei com muita vontade de ir... O que foi plagiado era muito interessante e útil. Exato, portanto, isso deu mais vontade. Não, aliás, não podia ser. já foi para a minha lista do script, já foram os livros do autor plagiado para ler, assim, e depois recomendas? Sim, mais tarde recomendarei, certamente. Pronto. Tá bem. Olha, hoje nós vamos começar a nossa conversa, o episódio desta semana, com uma citação ou uma partilha que tu sobre leste. relacionamentos. Sobre relacionamentos. Sobre uma espécie de regra, Sim. mas que eu gostaria de Sim. chamar mentira, sobre o que é um relacionamento, o que é verdade num relacionamento. Certo. Essa partilha tu leste de um determinado autor e eu vou fazer até uma declaração de interesses negativos minha em relação a esse autor. E depois vamos discutir aqui durante algum tempo porque é que nós, no fundo, ambos achamos que essa crença sobre relacionamentos pode ser tão prejudicial. E depois vamos abrir aqui um pouco espaço para falar de outras crenças que nós achamos que podem ser prejudiciais no relacionamento. Vamos falar sobre dissonância cognitiva, vamos dar alguns exemplos fora do relacionamento, vamos acabar a levar a nossa conversa por muitos caminhos diferentes e acho que é uma conversa bem útil para quem está em relacionamentos, quem gostaria de estar em relacionamentos, quem já esteve em relacionamentos, e acho que vai ser interessante depois também ouvir os comentários e os feedbacks que as pessoas têm. É um convite para a reflexão também, para que tipo de crenças é que temos nós ativas em relação aos nossos relacionamentos. É isso. No final temos a prática inspiradora da semana. Exato. Sim. Let's go? Let's go. Estás com saudades dos nossos episódios presenciais? Por acaso estou. Então, e vamos nós aqui em direto do nosso estúdio, que para quem não sabe fica em nossa casa. Aí vamos nós. Mia, então diz-me lá. Então eu li uma partilha do Jay Shetty, uma partilha já de algum tempo, que dizia mais ou menos o seguinte: um professor de psicologia uma vez disse que se tu estás realmente apaixonado por alguém, nunca te vais interessar por outras pessoas. Se te interessas por outras pessoas, então não estás apaixonado. Sim. E o Jay Shetty finalizou dizendo: eu acho que toda a gente deveria saber isso. Certo. E como deves imaginar, este statement assim tão forte mexeu um bocadinho comigo e fez-me querer conversar um bocado contigo hoje sobre crenças ou até mentiras que são comuns assim quando falamos de relacionamentos, coisas que dizemos sobre relacionamentos que são crenças ou que são claramente até podemos dizer que são mentiras, como neste caso, né? Portanto, este caso de que acharmos que se estamos realmente apaixonados por alguém, que não vamos nos interessar por outras pessoas de todo, que não vamos ficar atraídos por outra pessoa, nem algumas pessoas até vão mais longe do que isso, não vamos sequer achar que alguém é atraente ou sexy, ou seja o que for, porque é como se a ideia é que toda a nossa energia de amor íntimo, romântico e energia sexual fosse, se estamos apaixonados, então tudo está obrigatoriamente direcionado para uma única pessoa. Portanto, era isso que eu já estava a falar contigo um bocadinho sobre isso, sobre estas crenças /mentiras que belo tema de relacionamentos e que acreditamos que é bom desmistificarmos, que é bom, no fundo o que eu acredito, não é? Começando com esta ideia, é que isto é realmente um entrave para muitos relacionamentos e que, mais do que isso,
que até acaba com relacionamentos que tinham todo o potencial para serem bons relacionamentos e relacionamentos bonitos e duradouros. Olha, apetece muito falar sobre o tema e comentar, acho que é mesmo interessante e acho que mais do que ser interessante pode ser realmente útil para as pessoas que gostam de ouvir o nosso podcast. Mas antes de o fazer, tenho que fazer uma... Sabes quando as pessoas fazem uma declaração de interesse? Antes de qualquer coisa, dizem, olha, eu tenho que, antes de ter esta discussão, tenho que mostrar... Por exemplo, antes de falar sobre esta empresa, tenho que dizer, olha, atenção que eu tenho ações nesta empresa. Não é uma declaração. Sim. E em relação... como tu introduziste o tema com uma citação... ou com algo que tu tinhas lido o Jay Shetty, eu tenho que fazer uma declaração de interesse, que neste caso é uma declaração de interesse negativo. Pronto. Porque o Jay Shetty, que obviamente não me conhece, eu também não o conheço a ele, mas acompanho o trabalho dele há muito tempo, e o Jay Shetty foi sempre uma pessoa, assim, no mundo do desenvolvimento pessoal, uma pessoa que me perturbou um pouco. Eu tenho mesmo que falar sobre isto. Eu acho que em algum momento do podcast eu já me descaí em relação a isto. Mas eu tenho mesmo que aproveitar para falar sobre isto. Porque é uma coisa... Ele é uma pessoa que me perturba. Porque eu comecei a ver coisas do Jay Shetty, eu acho que ele ouviu a primeira vez, talvez, no podcast no School of Greatness, do Lewis Howes. Acho que foi, talvez, a primeira vez que eu ouvi falar no Jay Shetty, não tenho a certeza. Mas ouvi a história dele, que tinha sido um monge. Que não é bem verdade. Pronto, que alegadamente tinha sido monge durante muitos anos e não sei o quê. E houve coisas até na forma dele se expressar que eu achei interessantes e comecei a seguir o trabalho dele. E ouvi as coisas que ele partilhava nas redes sociais e muitas vezes dizia assim, pá, que engraçado, eu tenho quase a certeza que já li isto, eu tenho quase a certeza que já li isto em algum sítio. E depois até começaram a haver umas coisas que eu dizia assim, mas espera aí, mas e ele está a fazer este vídeo, está a apresentar isto é uma citação direta do trabalho de outra pessoa, só que ele não põe as aspas. Ele está, assim, declaradamente a utilizar citações de outras pessoas e está a construir uma rede muito grande de seguidores, utilizando o trabalho das pessoas e sem fazer nenhuma referência. E depois houve um momento em que isto se tornou tão óbvio, porque ele chegou a fazer palestras onde textualmente leu em cima do palco a palestra de outra pessoa. Isto foi tão longe que depois houve um momento em que houve um debunk, né? Uma pessoa que fez um grande debunk do Jay Shetty e o expôs como uma pessoa que tinha levado longe demais esta questão das citações e estava basicamente a plagiar o trabalho de muitas pessoas diferentes. Tanto de pessoas famosas como também de pessoas mais anónimas. De pessoas mais anónimas que ficaram tristes a dizer, eu escrevi um texto no meu blog, que é uma coisa que é lida por meia dúzia de pessoas, e de repente o Jay Shetty está a fazer vídeos no YouTube para milhões de pessoas com o meu trabalho sem me citar. E o Jay Shetty nunca falou publicamente sobre isto. Não, começou, entretanto, a colocar as referências. Sim, foi atrás, apagou centenas de tweets e de posts, republicou-os dizendo quem era, mas publicamente nunca falou sobre isto. E ele, entretanto, transformou-se numa pessoa tão mainstream, foi a todos os grandes podcasts, começou uma colaboração com a Ellen, tornou-se num dos produtores mais conhecidos e mais apoiados pelo Facebook, e ele tornou-se tão grande que nunca ninguém o questionou. Eu não sei se ele, quando vai a uma entrevista, se põe lá uma cláusula a dizer não podem falar sobre isto. Talvez. Portanto, eu tenho muitos anticorpos em relação ao Jay Shetty, sabes? Porque isso ficou... Aliás, nós hoje até vamos falar um pouco sobre crenças, preconceitos, e eu fiquei com um preconceito, sabes? Que às vezes até imagino que possa ser muito injusto. Mas nem de propósito, nós ontem falamos sobre isso e nós estávamos a falar sobre... Alguém estava a referenciar um livro do Jay Shetty e nós os dois achamos que não foi ele que escreveu os livros dele, não é? Que ele paga outras pessoas para escreverem os seus livros. É o mais provável. É o mais provável, sim. Portanto, ok. Como muitas outras pessoas também. Já fiz a minha declaração de interesses. Pronto, vamos voltar aqui. Portanto, para o Jay, se ouvires este episódio, utilizando a inteligência artificial, o traduzas para português... Devia-se pelo menos mencionar a cena, tá? Pronto, só para dizer que peço já desculpa se estou a levar longe demais e a ser injusto em relação ao trabalho que tu fazes, mas pronto, não... pedido de desculpa já te tinha sim, aumentado. não que ele provavelmente não se importa que eu seja
Um fado que ele basicamente tornou-se milionário. E tornou-se milionário à custa de utilizar ideias já muito antigas, muitas histórias que toda a gente conhece, histórias que são transmitidas de pessoa em pessoa. Mas sabes a que eu fico com a ideia? Agora, de repente, estamos a falar de outras coisas. Não, mas eu quero voltar. Mas o Jay é não é? Ele é mais uma marca do que outra coisa, certo, não é? pronto. Acho que é isso que está aqui em causa. Okay, quem é Jay Shetty? Não sei. A marca Jay Shetty é duvidosa. Pronto. Mas a marca fez esse comentário. Sim. e tu, ok. Yeah. Qual é que eu acho que eu, independentemente de nós aqui entre os dois discutirmos se nós achamos que quando tu tens uma relação amorosa com alguém ou se estás apaixonado por alguém, se sentires, não é? Porque a afirmação dele ele estava a utilizar uma afirmação de outra pessoa que ele que não citou neste post, mas que ele reforçou. Ele disse um psicólogo, mas não disse quem era. Yeah. Pronto. E reforçou dizendo, não é, que ele achava que toda a gente ia saber. Achei interessante porque não é a primeira vez que ouço esta afirmação, não é? Mas foi isso que despertou aqui a minha ideia. Pronto, qual é que eu acho que é aqui o grande problema de afirmações como esta? É que, independentemente do que eu acho, do que eu penso e do que eu sinto, se eu imaginar alguém, uma pessoa que está apaixonada por outra, não é? E de repente começa a sentir atração por uma terceira pessoa, um colega, uma colega de trabalho, ou alguém que conhece, e de repente sente, eu estou-me a sentir atraído por esta pessoa. Se a pessoa tiver, portanto, imagina que ela acredita, porque leu pessoas como o G7 a dizerem isto, acredita. Se eu estiver realmente apaixonado por alguém, eu não tenho interesse por outra pessoa. E simultaneamente sinto interesse por outra pessoa. Ou seja, para eu não experienciar aqui uma dissonância cognitiva, não é? Para estas duas coisas estarem alinhadas, eu ativo e valido a crença. Não é? Digo assim, ok, então o que isto significa é que eu não estou apaixonado pela minha namorada, pelo meu marido, por quem quer que seja, porque eu estou apaixonado. Então eu não estou apaixonado, ou não estou verdadeiramente apaixonado, ou não estou assim tão apaixonado. E a partir do momento em que tu achas isto, é o carimbo que tu pões na situação, então tu começas a agir a partir dessa verdade. Exato. E como, afinal, não estou apaixonado, se calhar o melhor é começar a dar aqui alguns passos para terminar a relação, ou então começo-me a sentir culpado por tudo isto e passo a viver meio em mentira. Tipo, a pessoa diz-me, gostas de mim? E eu digo, sim, gosto muito. E cá dentro tem uma voz a dizer, não, na realidade não gosto porque até me interessa por outras pessoas. Certo. E então, isto vai ser pode-se tornar muito prejudicial. E, claro que tu o que é que significa tu estás apaixonado por uma pessoa e de repente começares a ter interesse por outra? Pode querer dizer muitas coisas. Inclusivamente pode querer dizer que se calhar não estás assim tão apaixonado por uma pessoa. Isso é uma das hipóteses. É uma das hipóteses. Só que se tu não tiveres propriamente um carimbo pré-formatado para aplicar naquela situação, tu naquele momento vais ficar curiosa em relação a ti, ao que estás a sentir, vais procurar perceber o que é que isso realmente significa e, em princípio, sobretudo se estás numa relação que é aberta, que é honesta, que é transparente, vais falar com... Aberta no sentido de aberta com emoções e necessidades e pensamentos. Sim, não estou a falar propriamente de ser aberta no sentido porque se for uma relação aberta, não monogâmica... Então, esse não é um problema. Não, isso não é um problema, até porque as pessoas vão aceitar isso com muita naturalidade. Certo. Por isso é que se assumem como não monogâmicas, não é? Mas se for uma relação monogâmica, a relação pode ser monogâmica e muito aberta no sentido em que falamos habitualmente sobre o que pensamos e sentimos, não é? Claro que algumas pessoas estão a dizer assim, mas há aí um certo contrassenso, porque um dos problemas da maior parte das relações monogâmicas é precisamente que não têm espaço para estas conversas. Mas não têm espaço porquê? Precisamente por causa de afirmações como essa do G7. Porque eu acho que no momento em que eu disser à pessoa com quem tenho uma relação monogâmica, olha, eu acho que comecei a ter um certo interesse por um colega ou uma colega de trabalho, por exemplo, então o amor está posto em causa, a paixão está posta em causa, a relação está posta em causa e, portanto, isso é o início do fim, logo eu tenho que esconder. Eu acho que esta ideia de que não pode haver qualquer tipo de interesse
por outras pessoas tem o problema vai por dois lados, não é? Imagina, eu acreditando nisso e apercebo-me que tu tens algum interesse para outra pessoa, de eu acreditar que tu já não gostas de mim, não é? E eu também agir de acordo com isso. Se calhar vou eu começar a agir então, tu não gostas de mim, então vamos finalizar esta relação. E depois disso que tu também partilhaste, que eu acho que nos esquecemos muitas vezes, é que a pessoa que está a ter estes sentimentos, estes pensamentos, começa a autoavaliar-se no sentido que tu explicaste. Então isso deve querer dizer que eu já não estou apaixonado, né? Eu acho que mais vezes pensamos na primeira, que é a pessoa que descobre que se começa a afastar. Mas porque é que eu acho que é tão importante falarmos sobre isso? Porque tem efetivamente grandes consequências para os relacionamentos. Consequências, claro que sim. Não é? E o facto de acreditar nisso, eu já vi, não é? Relações muito bonitas quase acabarem ou até acabarem porque não houve um espaço, ok, vamos ficar a pensar sobre isso. E também porque juntamos outra crença, isto que é, se isto acontece, é porque está algo de errado com a relação, não é? A primeira relação, não é? Como se, agora pensando em mais tipos de crenças que eu acho que são muito, como é que não se diz, danificadoras? Não, é muito prejudiciais. Que é acreditar que se há pensamentos em relação a outros e sentimentos em relação a outros, então está algo de errado e de mal com esta relação, não é? Que isto também é uma mentira. Pode haver, sim, mas o pode haver é só uma das hipóteses, não é? Lembras, eu acho que aqui se calhar é interessante falar sobre sobre a linguagem que nós utilizamos para nos expressarmos em relação a situações como esta. Eu já brinquei várias vezes com uma vez há muitos anos em que eu estava numa cidade onde já não ia há muito tempo e tinha havido alterações nos sentidos. Algumas ruas tinham passado a ser de sentido único no centro da cidade e eu estava meio atrapalhado porque estava à procura de uma morada. Isto ainda foi pré-GPS, eu estava meio atrapalhado e enquanto olhava e tentava ver uma rua, acabei por virar numa rua de sentido único, virei no sentido proibido, não é? E eu só dei por isso, já ia muito próximo do final da rua, porque de facto apercebi-me que os carros estão todos virados ao contrário, estacionados. Mas estavas tão distraído e à procura? Não, entretanto, quando eu me apercebi, disse, agora, quer dizer, ou ando mais 10 metros em sentido proibido, ou faço 50 metros de marcha atrás, o que também não é menos proibido. Portanto, estou aqui. Então, fui até, e quando cheguei ao cruzamento, estava um polícia, e o polícia fez-me sinal para eu parar, e eu abri o vidro, e ele disse-me, o senhor não pode conduzir neste sentido, né? E eu lembro-me que na altura, assim meio entre dentes, não foi assim meio como uma brincalhona, mas disse assim, quer dizer... Poder posso, não é? Como quem diz, posso, eu estou a fazê-lo, se estou a fazê-lo é porque posso. Agora, se devo, não é? Isso é outra questão. E eu acho que uma das coisas que é muito, como é que se disseste há um bocado, prejudicial ou danosa neste tipo de crenças, é que... Danosa, era essa palavra que eu queria. Pois eu estava, era para te passar. Mas o que muitas vezes, o que pode acontecer é que, se eu acredito que eu, estando apaixonado por alguém, não posso ter interesse por outras pessoas. Mas se isso acontece, se é uma experiência que de repente está em mim, está... Não é? Até pode-me apanhar meio desprevenido, tipo, não estava... Se eu achar que não posso, então lá está, eu tenho que conciliar aqui agora eu tenho uma dissonância, porque a minha dissonância diz-me que eu não posso estar interessado e ao mesmo tempo sinto interesse. Portanto, eu das duas uma, que é, ou anulo a minha experiência e digo, não, eu não tenho interesse nenhum, que é o que eu, sinceramente, vejo muitas pessoas a fazer. Eu às vezes tenho conversas com pessoas, com amigos, que dizem, eu não tenho interesse por outras pessoas. E depois a seguir vejo-os a seguir com os olhos uma mulher atraente, ou vejo-os a mandarem uns piropos, e assim, que engraçado, este tipo não, ele diz que não,
Só que depois o comportamento não é ajustado. Quer dizer, ele está a negar a experiência dele de sentir interesse ou atração. Ou isto, ou então vou ter que pôr em causa então se calhar eu não estou apaixonado ou não estou tão apaixonado. Exato. Porque eu tenho que conciliar esta... Dependendo um bocadinho das necessidades principais da pessoa, Sim. ela vai usar estratégias diferentes. Pronto, mas eu tenho que conciliar esta dissonância. E ambos os caminhos são pouco interessantes, porque, como tu propuseste, se eu de repente ponho em causa os meus sentimentos e a minha relação com outra pessoa por causa disto, pode ser um exagero. Por outro lado, se eu nego que estou a ter esta experiência de interesse ou atração, também estou a negar uma parte de mim, e nós sabemos a prazo o que é que tende a acontecer com as partes de nós que são amorfalhadas e são mantidas lá no assim, meias presas ou meias escondidas e não têm espaço para se expressar. Que é normalmente em alturas em que estamos com poucos recursos, elas vão se expressar e muitas vezes de uma forma muito exagerada, não é? E acho que é ali, na situação em que a pessoa começa a achar que está apaixonada mesmo por outra pessoa, uma das coisas que promove isto, esta outra paixão, é esta crença de que tem que haver, eu tenho que estar apaixonada para sentir isto, não é? E sem essa crença, se calhar esta segunda via não se tornava tão importante, tão real, ou agora tenho que ir atrás disto. Era só uma constatação, às vezes é só uma constatação de factos. Olha, aquela pessoa realmente atrai-me e pronto. Se calhar a consequência de ter esta experiência era só, eventualmente, até partilhar com a pessoa com quem tenho uma relação, dizer assim, olha, no outro dia conheci não sei quem, achei-o muito atraente, sabes? Quando de repente dei por mim a olhar assim muito e dizer, esta pessoa é mesmo atraente. Sim. E se calhar era só aquilo, porque tu não tens que atuar em relação a todas as coisas que tu sentes. Só que o não teres espaço para sentires aquilo que de facto estás a sentir é que normalmente cria o grande problema, não é? O que é que vai acontecer se o Jay Shetty é casado, não é? Ele até escreveu um livro que são as 8 regras do amor. As 8 regras do amor. E ele escreveu, quer dizer, ele publicou um livro sobre as 8 regras do amor. A marca Jay Shetty publicou um livro. O que é que acontece com o Jay Shetty? Gosto da palavra regras. O que é que acontece o que é que poderá acontecer com o Jay Shetty se ele de repente conhece uma pessoa e sente interesse? De repente porque esse sentir interesse é pré-discurso interno, não é? Tu não começas a dizer, se calhar, deixa ver se eu estou interessado. Não, simplesmente isso acontece. Surge, não é? É a experiência que eu acho que todos nós temos. E muitas vezes é uma experiência que nós às vezes... Às vezes é surpreendente. Às vezes é surpreendente assim, por que raio é que eu me fui... Às vezes é muito óbvio. esta pessoa tem esta e aquela característica e eu já sei há muito tempo que isso é uma coisa que me atrai. Outras vezes por que raio é que eu me sinto atraído por esta pessoa? Nem sei muito bem porquê. Mas imagina que o Jay Shetty tem essa experiência. O que é que ele vai fazer com isso? Ou diz, então não estou apaixonado pela minha mulher, e isso pode ter consequências. E ele vai fazer conscious uncoupling. E depois escreve um livro sobre isso, não é? Ou então vai negar aquela experiência. Só que ao negares aquela experiência, muitas vezes isso vai acarretar uma série de consequências. Nomeada, uma das consequências é que tu deixas de ser verdadeiro. Porque lá está, começas com quando ele está com esse discurso de olha, se calhar escreve essa frase nas redes sociais e ele próprio pode sentir um desalinhamento interno. Estamos aqui a especular. Não é? Ele está a servir de exemplo de uma crença, no fundo. Sim. E eu acho que isso pode ser mesmo problemático, porque isto são um tipo de regras e nós podíamos elencar aqui muitas outras regras que quando tu as tomas como, não como, ok, isto é uma regra subjetiva que pode ser útil, deixa-me aplicá-la e ver o que acontece, não é? Mas como isto não é uma regra, isto é uma verdade, que é assim, então
tu de repente, olha, vou dar outra regra noutro contexto. Agora que começaste a chamar regras depois de ter mencionado o livro. Não, mas porque eu propus que são mentiras. Sim, isto é uma crença, é uma crença, mas que no fundo ela é apresentada como uma regra, que é tu tens que seguir esta regra. Não é? Porque se tu não consegues seguir a regra, portanto, a regra é que te mostra o que é amor verdadeiro e o que é que não é amor verdadeiro. É que te diz se estás realmente apaixonado ou se não estás, não é? No fundo, utiliza a regra. A regra é sentes atração por outras pessoas. Se sentes, então não estás apaixonado. Não é? E eu acho que, claro que muitas pessoas que nos estão a ouvir podem ter a experiência interna de, olha, desde que eu me apaixonei por alguém, ou enquanto me mantive apaixonado por essa pessoa, eu não senti nenhum tipo de interesse ou atração por outras pessoas. Só que isso não quer dizer que tu estás mais nem menos apaixonado do que outra pessoa que já o sentiu. Sim, isso não há nenhuma evidência que diz que isso quer dizer uma paixão maior do que outra. Sim, pois é tão arbitrário e tão subjetivo, não é? É de cada um. Mas eu ia-te dar um exemplo que eu acho que, num contexto completamente diferente, não é? Que é outra regra, ou crença, ou mentira, que eu hoje já sei muito prático. Aquela ideia de que tu tens que encontrar um trabalho que te satisfaça tanto que tu já nem tomas como um trabalho, sabes? Aquela ideia de não trabalharás mais um dia na tua vida quando descobrires o trabalho que realmente te satisfaça, porque para ti é só propósito, é só realização. A partir do momento em que tu aceites isto, quando olhas para o teu trabalho, a não ser que tu sintas esta realização plena, este propósito, este sentido de missão e acordes de manhã com uau, vou trabalhar. Se não sentires isto e, ao mesmo tempo, acreditares ou seguires a regra, então isto quer dizer que este não é o trabalho certo ou perfeito para ti. Não é o teu propósito. Não é? E percebes os problemas todos que isto vai criar. Isto não quer dizer que não haja algumas pessoas que tenham trabalhos que, de facto, as satisfazem totalmente, lhes permitem, e que elas fariam aquele trabalho todos os dias da vida, mesmo que não ganhassem dinheiro com isso. Isso não anula estas situações, tal como também não estamos a propor, acho eu, que não existam pessoas que tenham essa experiência de eu apaixonei por alguém e nunca mais tive interesse, nem nunca mais isso me passou pelo meu corpo, esse tipo de experiências. Ok. Só que quando o Jay Shetty faz a afirmação, ele não faz a afirmação criando possibilidade. Não. Criando, esta é uma possibilidade. Não é? Ele diz, é uma proposta inflexível. Não é? É uma regra inflexível. E essas regras inflexíveis são muito problemáticas. Que eu acho que para quem acredita nessa quando tem essa crença, ou quem acredita nessa regra, ela causa mais mal do que bem. Sim, e muitas vezes é uma arma de arremesso, como tu propuseste. Porque se eu acreditar muito nisto e de repente vejo-te a ti a olhar para outra pessoa ou a falares de alguma pessoa com algum encantamento, conheci uma pessoa, não sei o quê, eu de repente estou a fazer a leitura, não só posso fazer a leitura de se calhar a minha já não gosta de mim, ou se calhar a minha já não está tão apaixonada, ou não está assim tão apaixonada, mas isto pode criar um impacto emocional sobre mim, pode-me trazer tristeza, mas para além disso também pode ser utilizado como uma arma de arremesso, que é posso começar a pôr à prova o teu amor que tu sentes. Se tu realmente gostasses de mim, não estavas a falar sobre essa pessoa. Se tu realmente gostasses de mim, não querias ir tomar café com essa pessoa, não é? E isto transforma-se numa arma de arremesso e até de manipulação do comportamento do outro, não é? E muitas pessoas em algumas relações que eu vou conhecendo, assim, porque as pessoas partilham comigo, há muitas pessoas que estão presas dessas regras arbitrárias e dessas teias manipulativas, que há um conjunto de coisas muito grande que eu não posso fazer, porque se as fizer, significa que eu não gosto realmente da pessoa com quem estou. Certo. Há outras, assim, coisas que acontecem dentro estamos sempre aqui a falar do relacionamento amoroso a dois, né? E da monogamia, e estamos acima de tudo a falar de relacionamentos homem-mulheres. E aí também existem uma série de crenças e quase regras, tipo a crença de que generalizando, claro, e esta está-se a desfazer mais do que a outra, acho eu, de que a mulher
sabe tomar conta das crianças melhor do que o homem. É uma criança que danifica tanto o lado da mãe como o lado do pai. A crença de que o homem é melhor e tem um dever maior de tomar conta, de providenciar, de providenciar a segurança física e financeira da família. Não é? Sim. Isso cria tanto pressão no homem como às vezes uma sensação de muita insuficiência, se for a mulher, se a mulher é que tem esse papel da família, não é? Mas assim, o que é que eu vejo, sabes, agora vou-me tornar assim um bocadinho política e feminista, que estas crianças agora, até ligando esta que tu estavas a dizer sobre o trabalho, de alguma forma acho que podemos ligar a esta ideia, que acho que é uma ideia que estas são crenças e regras /mentiras muito ligadas ao patriarcado. É muito, muito, muito ligadas a esta ideia que continua muito presente também na nossa sociedade ocidental do patriarcado, não é? Dessa divisão, deste controlo da mulher em muitos aspectos. Mas eu acho que claro que podes olhar para isso numa perspectiva feminista, mas acho que até se pode olhar para isto numa perspectiva ainda mais ampla do que a causa feminista ou da ideia do patriarcado. Podemos ir ainda mais longe, de uma forma mais ampla, que é este tipo, sempre que nós utilizamos olha a generalização que eu estou a fazer, que é sempre que utilizamos uma regra que é arbitrária, no sentido em que ela não parte da experiência de todas as pessoas, porque se todas as pessoas têm uma experiência, tu podes chegar até uma regra universal. Tu impões a regra e fazes com que as pessoas, desde muito pequeninas, se habituem àquela regra e que mais tarde elas vivam a sua vida e comparem os seus acontecimentos com as regras pré-definidas, com os preconceitos, da cultura em que estão com os preconceitos que lhes ensinaram. Não é? O que é que está sempre na gênese destas regras? É a ideia de controle, que é, se eu não der esta regra antecipadamente, a criança, que depois vai crescer para ser um jovem, depois um adulto, ela vai crescer aprendendo com as suas experiências. E as suas experiências, elas podem ser, na nossa natureza, na experiência humana, elas podem ser muito dispares. A criança pode aprender muitas coisas diferentes. E, portanto, eu quero controlar isso. Porque senão o que é que vai acontecer? É tudo muito incerto. E então uma das formas de nós criarmos alguma segurança e previsibilidade em relação ao futuro é impormos regras logo à partida. Certo. Sendo que estamos interessados em regras que nos beneficiem a nós, não é? Ou seja, eu como homem, se o meu objetivo é controlar, então eu quero uma regra onde eu, homem, saia beneficiado, não é? Se for uma questão de idade, quero uma regra onde eu, adulto de 48 anos, saia beneficiado em relação a pessoas de outras idades, não é? Se for uma coisa, se for sobre, se eu for impor uma regra sobre o segmento social ou a profissão ou a quantidade de dinheiro que eu tenho, eu tipicamente vou procurar uma regra onde eu saia beneficiado, claro. Não é? Quem quiser aprender mais sobre isto é ver, por exemplo, o trabalho extenso do psicólogo canadiano Jordan B. Peterson, que faz um trabalho inteiro onde todas as coisas que ele diz, e ele sai sempre beneficiado. Ele para mim é sempre um exemplo disto, que eu digo, mas há alguma ideia que este homem defenda onde ele não seja a parte beneficiada, ou a parte que tem mais valor, ou a parte... É impressionante. E isto são sempre... Eu acho que o que está por trás disso é sempre uma necessidade de segurança, uma necessidade de controlo. Não é? Sim, de significância também. Sim. Portanto, o que é que pode estar por detrás desta ideia de dizer, se tu olhas para outra pessoa não estás apaixonado por mim? É uma vontade de te controlar a ti. Claro. Não é? Porque assim, eu tenho a certeza... Só que esta, tal como muitas tentativas de controle, elas são mesmo ilusórias, porque como é que eu posso realmente controlar que a pessoa não olhe para outras pessoas? Não é? Se é isso que está a acontecer com ela. Não é? Claro. E é por isso que mesmo com este controle todo e com estas
chazadas todas que nós estamos a levar desde pequeninos, que nos falam sobre essa regra do Jay Shetty. Depois, na realidade, a maior parte das pessoas têm experiências diferentes, ainda assim, mesmo com este controle todo. Certo, mas até, não é? Mas eu acho curioso porque nós até estávamos a falar assim mais para frente, mas conheço casos de pessoas, não é? De quem até tenta controlar para trás. Né? Nós agora temos uma relação, mas tu não podes falar de outras pessoas com as quais já tiveste relacionamentos, nem sequer isso ou podes quem falar. Já gostei, ou de quem até te vou obrigar a anulares o casamento que já tinhas antes, né? Ou dizer que ou não queres que eu fale sobre quando andava na faculdade sentia-me atraído por uma colega. Se gostas mesmo de mim, não devias sequer estar agora a pensar sobre isso. Certo, exato. Né? E que isto, em vez de controlarmos o outro com esse comportamento, acabamos por ser nós os controlados, não é? Por esta constante necessidade de sermos o único ponto de foco no que diz respeito a amor romântico e a vontade sexual da outra pessoa, não é? Nós é que ficamos totalmente dominados. Mas do outro lado da necessidade de segurança está o sentimento de insegurança. Certo. Não é? Porque quem se sente seguro não necessita destas regras para criar controlo. Não é? Mas quem se sente inseguro necessita disso. E eu acho que isso é uma das razões pelas quais, porque nós naturalmente nos sentimos inseguros em relação àquilo que as outras pessoas vão sentir no futuro. Nós às vezes temos essa insegurança em relação a agora. Será que esta pessoa gosta de mim agora? Sim. Mas quando perguntamos, será que esta pessoa vai gostar de mim daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos? Não, isso é incerto, não é? Certo. Até porque a mudança é a única constante da vida. Não é? Já dizia o poeta. Por isso, como é que nós procuramos... Nós podemos fazer de conta que estamos a criar segurança, mas essa segurança é sempre tão ilusória. E se nós aceitarmos essa insegurança, se aceitarmos que ok, eu não sei se esta pessoa vai gostar de mim amanhã, vou ter que lhe perguntar. Sim. Então, de repente, sentimos-nos mais seguros. Sim, lá está. Se nós temos a necessidade de segurança, que é por ela aqui a base disto, temos é que mudar de estratégia para satisfazer. Não é? E, no fundo, tu acabaste de propor, então vou ter que perguntar, não é? Vou ter que criar segurança na relação de outra forma, através dessa comunicação aberta que tu propuseste há bocado, através de eu conseguir construir uma segurança no que diz respeito às partilhas, de que tu vais partilhar comigo o que se passa contigo e que eu vou-me sentir segura a partilhar aquilo que se passa comigo, contigo, não é? A estratégia de satisfazer a segurança tem que ser outra e não o controle do outro através destas ideias não é? Preconcebidas sobre o que é um relacionamento, e assim nós podemos criar o nosso relacionamento e as nossas regras, entre aspas, não é? Enquanto eu acho que no nosso caso aqui, se nós pudéssemos dizer uma regra, tu sabes que eu não gosto da palavra regra, mas vou utilizá-la agora, uma regra no nosso relacionamento é essa, não é? Da partilha do que se está a passar comigo e da possibilidade de te oferecer o espaço para tu partilhares comigo aquilo que se está a passar contigo. Sim. Concordas com isso? Sim, ou seja, no fundo é uma prática mútua de parentalidade consciente. Exato. Aqui neste caso não é todo parentalidade, é relacionamento consciente ou é comunicação consciente. Não é? O que nem sempre é fácil. Eu ia mesmo dizer isso. Nem sempre é fácil e nem sempre acontece. Sim, okay? Sim, claro. Sim, porque esse confronto também é muito importante, não é? Porque às vezes eu quero muito viver essa regra e não consigo, porque às vezes não tenho recursos para o fazer. Não é? E acho que é muito importante frisar isso também. O que tu tens para dizer que não é certo? Não, isso é para o próximo episódio. Olha, Mia, eu acho que estou muito grato ao Jay Shetty por ter escrito isso e tu teres lido esta partilha dele, porque isso acho que gerou aqui uma boa conversa. E acho que até abre espaço para propormos aqui uma prática inspiradora à audiência do podcast de Inspiração para uma Vida Mágica. Parece-me bem. Boa, gostei muito de falar contigo sobre este tema. Obrigada. É um daqueles temas que tem
claramente pano para mangas, não é? Dá Sim. para... Já falamos sobre coisas parecidas. Já falamos e acho que voltaremos mais vezes a este tema, ok? E acho que também pode ser interessante, assim, nos próximos dias e semanas, ou talvez abrirmos algumas caixas de perguntas no Instagram e receber mais, porque eu acho que há muitas pessoas que querem falar mais sobre isto. Tenho a certeza, não acho, tenho a certeza. Sim, porque lá está, se calhar há muitas pessoas que ouvem partilhas como essa com que tu começaste aqui a nossa conversa e acham, pá, isto não está a fazer sentido, mas o que é que faz sentido no lugar disto? E ficamos naturalmente confusos. E acho que, claro, podemos voltar mais vezes a este tema. O que faz sentido para nós em lugar disto foi isso que eu propus no fim. Certo, boa. Sim, muito fixe. Tá? Fiquem por aí para a prática inspiradora desta semana e, como sempre, agradeço-te muito, Mia. Estava com saudades de falar contigo assim ao vivo. Ao vivo? Porque nas últimas semanas estiveste longe, gravamos um episódio à distância e agora voltamos aqui às nossas conversas presenciais. Muito fixe. Obrigada. Sim, obrigado. Então, a prática inspiradora desta semana é a seguinte. Fica a refletir durante um pouco sobre as crenças que tu mantens ativas em relação aos relacionamentos íntimos, relacionamentos românticos, relacionamentos que significam conexão, amor, sexo e intimidade. Nesses relacionamentos, que crenças é que tens ativas? Podes tomar nota de 2 ou 3, as que te surgirem, e reflete sobre como é que te impactam. Essas crenças que tens sobre os relacionamentos, essas coisas que tu acreditas serem verdade em relação a um bom relacionamento, está-te a beneficiar ou está-te a prejudicar? Podem ser as crenças que nós falamos hoje no episódio, mas também podem ser outras. E se forem outras, podes sempre partilhar connosco, diretamente nas mensagens no Instagram, por exemplo, ou partilhando numa story, tagando-nos e falando sobre as tuas reflexões ligadas a essas crenças que temos em relação aos relacionamentos. As que tu tens são benéficas ou são prejudiciais? Faz este exercício e partilha connosco. E até à próxima.